Fala desenhista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar para você sobre o mural dos inscritos. Isso mesmo, você mandou sua arte para o mural dos inscritos? Não mandou? Perdeu, né, a oportunidade? Perdeu. Pois é, se você quiser saber como funciona o Mural dos Inscritos para talvez participar da próxima edição do Mural dos Inscritos, que vai rolar porque eu gostei bastante da arte das pessoas. E eu falei que eu selecionei só um desenho, na verdade eu selecionei mais que o desenho. Quer saber? Fica comigo aí que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber e, é claro, pode aprender bastante com os desenhos que a gente vai corrigir. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar esse joinha. É muito importante pra gente que você deixe esse joinha nesse momento, igual a imagem que tá passando aqui desse lado. É muito importante de verdade que você ative as notificações e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você já foi inscrito, confere para ver se as ativações aí do sininho estão feitas, porque às vezes o YouTube dá aquela trolladinha e não coloca. Eu também quero te convidar a ter acesso a uma aula completa e gratuita com a minha técnica CTFD. É uma técnica que eu trouxe aqui no canal, já tem mais de 1.200.000 visualizações nesse momento que você está vendo o vídeo, e essa aula tá bombando também, o pessoal tá adorando esse novo conteúdo. Então se você quiser ter acesso a essa aula é simples, tem um link na descrição ou no card, se eu não sei se é desse lado ou no outro, mas lá do lado direito aí do seu celular ou do computador, onde você estiver vendo aí esse vídeo, tá? Então clica aí direitinho para você ter acesso a essa aula. Preenche seu melhor e-mail, depois é só ver direitinho lá na página que tem onde você verá a aula completa. Tá certo? Bom, vamos, já tá vendo aí a tela do meu computador a partir de agora, provavelmente. Se você não viu a partir de agora, provavelmente ela tava antes. Então tá rolando aí, é o que importa. Bom, o que acontece? Esses daqui são as artes das pessoas que mandaram para participar. Primeiro, muito obrigado às pessoas que mandaram, tá? Muito obrigado de coração. Isso demonstra que vocês estão comprometidos com o conteúdo, estão comprometidos e gostam do nosso conteúdo também, tá? Então, para mim é muito importante. Agora vamos dar uma correção aqui. Eu gostei bastante da arte de todo mundo. Alguns precisam melhorar bastante, outros precisam melhorar só um bocadinho e outros apenas algumas correções só para deixar a arte ainda mais refinada. Só isso. Então vamos lá, vamos falar de todos aqui. Todos. Primeira coisa que eu vou dizer aqui pro Rezendito. Rezendito, eu deixaria um pouquinho mais de brilho no seu olhar, tá? Ficou um olhar um pouquinho mais perdido do que o normal, então eu colocaria um pouquinho mais de brilho para deixar ele um pouquinho mais, como eu posso dizer, mais bonitinho, né? Como eu falo, é sempre uma questão de refinamento da arte. Então, ó, eu adicionaria um brilhozinho aqui do lado direito, tá? Ou do outro lado também, fica a seu critério, sabe? Adicionaria aqui assim e adicionaria mais alguns outros pontos de iluminação para deixar ele ainda mais bonito, tá? As cores eu também escolheria elas um pouquinho melhores, tá? Trabalhando um pouquinho com um outro tipo de cor, mas a combinação tá boa. O que eu não gostei muito foi o jeito que você aplicou, por exemplo, a sombra nos olhos, a sombra em determinadas partes, porque, por exemplo, aqui a sombra natural no desenho deveria vir aqui em cima, sabe? Algo assim, ó. A sombra natural do olho deveria vir aqui. Natural mesmo, sem muita firula, né? Então ela deveria vir aqui, mais ou menos. Deixa eu usar um outro mais claro aqui, só para você entender. Ela viria mais ou menos nessa altura aqui, tá? Se fosse utilizar aí o conceito de iluminação correta, porque os olhos eles fazem sombra da parte de cima. Pode procurar qualquer imagem, a não ser que estejam sendo iluminados de outra parte, e não é o caso porque a gente está vendo uma luz especular bem grande aqui na parte do topete. Eu não vou falar muito sobre a parte da iluminação, porque você fez uma iluminação bem básica. A única parte que a gente vê sombra no seu desenho é na parte de baixo aqui, né? Nessa parte aqui e nessa parte aqui, tá? E você podia ter abusado um pouquinho mais das sombras. Não sei como foi o seu tempo para fazer o desenho, mas parabéns por ter mandado o desenho, tá certo? Rezendito, tá? E adicionaria um pouquinho mais, sabe? Por exemplo, essa sombra no cabelo, essa luz no cabelo, essa luz especular no cabelo, dá para você dar uma caprichada aqui nessa parte, ó, e levado ele para outro lugar, por exemplo, dava uma iluminada em algumas outras partes, dava para você brincar um pouquinho mais com isso. Mas como você fez algo bem mais simples, tá top. Parabéns por ter mandado, tá bom? Bom, agora o Gui.player09. O Gui tá sempre com a gente nas lives também. Lives de segunda a quinta-feira às 20 horas da noite,
horário de Brasília. Bom, vamos lá. O Gui, Gui, o que aconteceu? Primeiro, você deixou o seu olhar perdido do seu personagem. Você pode dar um pouquinho mais de visão para ele, né? Um pouquinho mais de concentração para ele. Deixa eu colocar uma cor rosa aqui, né? Só para você ver o que eu corrigiria. O queixo, você deixou ele sem queixo nenhum, tá? Então, se a gente seguisse, tentasse corrigir aqui o desenho, a gente faria ele mais ou menos desse lado aqui. Como eu disse, eu guiaria muito mais o olhar dele, porque não parece que ele está olhando para lado nenhum, então não sei até se a intenção do olhar seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu, tá vendo? Seria mais ou menos isso daqui. Daí, ó, deixa eu colocar ele todo preto. Eu faria ele virado pra cá, sabe? Eu acho que daria uma intenção melhor. Agora, se o seu objetivo for realmente que o personagem esteja virado pra frente, então você teria que colocar assim, ó, a parte da íris, né? Você tem o globo ocular, né? Tem o globo ocular, aí você tem aqui a parte branca, depois você tem a íris, depois a parte preta, que é a pupila. Então eu guiaria mais ele para fazer aquilo que eu queria, tá vendo, ó? Né? O cara soltando fogo, eu não acho que ele estaria soltando fogo assim, tranquilo, né? Então eu colocaria um personagem bem bravo. Falando em fogo, eu vou tentar trazer uma aula de fogo essa semana também, para dar uma ajudada, tá? Vai funcionar sempre, seja tradicional ou não. Aí eu ajudaria, dar um jeitinho aqui na boca para ela caber certinho nesse novo quadro aqui, né, da cabeça, e daria uma encurtada aqui. Você sabe que está sempre na live, eu sempre faço esse tipo de trabalho aqui, ó, para ver mais ou menos onde fica a face do personagem, tá vendo? Então daria para trabalhar um pouquinho mais e o queixo não ficaria tão estendido e automaticamente dá para você dar uma encurtada em todo o resto, tá vendo? Eu faria mais ou menos aqui. Com relação à posição do braço, a posição da camisa, tenta trabalhar somente um pouquinho mais de dobras, né? Eu vi que tá um pouquinho rasgado. Quando você rasga uma blusa, tenta fazer algo desse tipo aqui, ó, tá vendo? Como se a blusa tivesse outras partes aqui saindo nela. No mais, tá bem legal, parabéns por ter mandado o desenho e tenta só dar uma corrigida nesses detalhes. O cabelo, tem aula de cabelo aí, dá uma seguida nas aulas de cabelo que vai te ajudar também com relação a esse desenho. Vamos lá, o Thales PG. O Thales fez toda uma descrição do personagem, adorei o Thales, show de bola, Thales. Agora aqui a mesma questão com relação ali ao Gui, sabe? Você posicionou, você fez certo a cabeça do personagem, a armadura, tá tudo bonitinho. Só que, por exemplo, vamos supor que aqui seja o olho, certo? O olho do personagem é aqui. Aqui provavelmente vai ficar o nariz. Onde tá a boca? Tá entendendo? Se for um cartoon, ok, é o seu estilo. Agora, se não for um cartoon, você precisa repensar um pouquinho nesses outros detalhes, tá? Então, talvez dar uma ajudada aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso digitalmente. Só para você entender que a minha questão aqui tá mesmo na face, para dar uma ajeitada nela. Talvez deformar. Não tá funcionando. Ah, tá. Então, peraí. Eu acho que é esse daqui. Não. Esse aqui? Pronto, é esse. Daí que eu venho deformar. Tá vendo? Então, ó, eu tentaria trazer ele mais ou menos assim, a cabeça um pouquinho mais para baixo, né? Aqui essa parte eu subiria um pouquinho, ok? Para deixar ele um pouquinho mais perto. Esse olho eu abriria um pouquinho mais, tá vendo? Eu deixaria esse olho um pouquinho maior. E aqui a boca eu colocaria algo assim, um pouquinho mais para cima. Ele ia ficar com o queixo um pouquinho mais de super-herói mesmo, queixão assim, né? Algo bem clássico. E aí você daria um jeitinho aqui na parte do capacete dele, ó, para ficar ainda mais interessante, tá? Fora isso, Thales, eu gostei. O restante é só você trabalhar um pouquinho, por exemplo, a parte do peito, você poderia dar uma ajeitada nela. O peito ficaria mais ou menos aqui, por causa das proporções, tá? Ficaria mais ou menos aqui. E aí você ia ajeitando ele até chegar o mais próximo possível. Mas mediante ao esboço que a gente mandou para você, você mandou bem, tá bom? Parabéns. Ah, Dani, adorei o desenho da Dani. A Dani até chegou, tem aqui um negocinho pro lado. Se você for lá procurar no Instagram, dá pra você ver todas as artes que mandaram até o momento dessa gravação. Eu dei uma enrolada para gravar, para ver se postavam mais coisas, mas tá tudo bem.
Aí a Dani fez uma mistura. Eu gostei que ela colocou ali os itens. Eu até ensino isso dentro do meu curso, algumas coisas sobre isso. Você criar o conceito para ele e depois colocar esse conceito dentro do desenho de um personagem, o que quiser. Então ela colocou ali, aqui as informações da coruja. Deixa eu pegar aqui. Ela colocou aqui as informações da coruja. Ela colocou essa parte aqui que deve ser por causa do frio, né? Ela só não colocou esse chapéu aqui que surgiu do nada, né? Então também podia ter colocado aqui. Aqui eu não sei se é um livro, também podia ter incluído em algum lugar aqui. A luva, ela colocou a luva, mas não tem nada de luva aqui, né? Mas fora isso, eu gostei do conceito da personagem, tá? É legal, eu gostei da ideia. Você aplicou a parte das penas dela aqui nessa parte da blusa, que é mais laranjada. Eu achei interessante. E você colocou até um óculos na própria coruja também. Eu achei bem interessante. A questão agora da correção, Dani, é que é aquela questão que eu falo. Eu vejo muito a sua arte no digital crua, da mesma forma que eu vi no tradicional que você postou lá. Então melhora muito no tradicional primeiro. Podia ter mandado, como mandou o Thales aqui, tem outras pessoas que mandaram também no tradicional. Manda no tradicional. Não tenta pular pro digital só porque tá todo mundo no digital, tá bom? Isso serve para qualquer um que tá pensando em fazer a mesma coisa. Por exemplo, o Resendito precisa melhorar também a arte tradicional dele, entendeu? Mas ele não tá tão mal assim no digital. Então, vai com cuidado, não precisa pular etapas, tá? Eu sempre falo sobre isso. Vamos lá, Kailane. A Kailane já é a nossa aluna faz tempo. Tá aqui, Kailane embaixo. The Sans Art. Depois você escreve nos comentários, que eu sempre quis saber que raio é The Sans Arts. Mas deve ser alguma coisa importante. Aí ela postou... Ué, cadê o outro? Tá ali. Devia estar aqui os dois. Será que eu mesclei sem querer? Não, não é possível. Cadê? Tá aqui. Pronto, é esse. Tá os dois, eu vou corrigir os dois. Então, Kailane, eu gostei do personagem, você tá mandando muito bem. A Kailane já faz parte do nosso treinamento, mas ela já vinha evoluindo, porque ela acompanha a gente desde 2016, tá? E ela, pelo jeito, ela deve ter parado um pouquinho, mas não parou o suficiente para perder um pouquinho das coisas que ela aprendeu. Então, como você demarcou bem o peito aqui, eu também demarcaria algumas outras questões. Significa que a camisa é bem coladinha, né? Mas isso não significa que o personagem não seja forte, né? Coisas desse tipo. Tá, então toma só um pouquinho de... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, foi eu que fiz embaixo. Tá vendo? Aqui, por exemplo, eu adicionaria... Porque ou o personagem não é tão forte assim, né? Que justifique todos esses detalhes, né? De musculatura. Mas eu adicionaria, porque como você fez um peitoral um pouquinho mais avantajado, eu adicionaria essas questões aqui. Outra coisa que eu vi que você colocou muita parte de luz refletida, né? Aquela contraluz. Então, muito cuidado com relação ao contraluz, Kailane, porque, por exemplo, algumas partes não justificam essa contraluz, tá? Algumas luzes não chegam aonde você colocou, por exemplo, tá? Eu lembro que você fez uma arte... Tá no portfólio da Kailane, pode dar uma olhada lá depois. Que você colocou uma iluminação. Aquela iluminação fazia sentido para criar aquela contraluz. Agora aqui não faz muito sentido em alguns lugares específicos. Por exemplo, embaixo do peito, sabe? Essa contraluz aqui não deveria estar aqui, por exemplo. Entre esses dedos aqui também, sabe? São algumas coisas bem específicas que eu não colocaria mais. Eu já coloquei em algumas artes minhas sem perceber o grande significado que tem essa contraluz em algumas artes, tá? Outra coisa que eu também acrescentaria, algumas contraluz na parte da face, né? Ou na parte da face e na parte do cabelo, por exemplo, tá? E aí eu escolheria uma cor para essa contraluz, tá? Por exemplo, o amarelo, tá? O amarelo, por exemplo, tá? Aí eu colocaria algo nessa contraluz desse jeito. E eu não faria somente mais um fiozinho de linha. Eu aumentaria um pouquinho mais. Mas, de novo, é apenas algumas correções para refinamento da tua arte, que para mim já tá muito legal, tá? Só algumas coisas assim que é para dar uma refinada bem legal. Eu escolheria e aí daria essa contraluz. Procura mais sobre contraluz, você vai entender o que eu tô falando, tá? É o Strong Team. Gostei. E aqui é a Miss Traveler. Miss Traveler é a mesma situação do
Strong Team ali que você colocou. Tá vendo? Por exemplo, essa parte aqui, ela não estaria recebendo uma contraluz, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Ela não deveria estar recebendo uma contraluz aqui, tá? Embaixo dessa parte aqui e ao mesmo tempo aqui. Não faz muito sentido ter muita contraluz. Lembrando, eu já fiz isso no passado, mas hoje eu tenho uma noção um pouquinho melhor sobre isso. Então, eu sempre adicionaria uma contraluz um pouquinho mais forte e somente em um lugar específico, tá? Deixa eu ver o que eu faria aqui, por exemplo. Vou colocar em cima para você ver como fica o efeito legal. Multiply, luz direta, talvez. Peraí. Aqui mais ou menos, tá vendo? Eu adicionaria uma luz mais ou menos assim para deixar um brilho mais interessante. E aí, ó, aí você pode adicionar em certas partes. Nada muito exagerado, como eu falei, tá? É só para dar um brilho no desenho e para dar uma elegância maior nas coisas que você estiver fazendo. Aí, ó, eu posso até dar uma apagada para ele ficar um pouquinho difuso. As luzes de contraluz geralmente são mais difusas, são mais assim, mais soltinhas, tá vendo? Nada muito mais preso. Só algumas coisas assim bem específicas que eu colocaria na arte, tá, Kailane? Para deixar a arte, como eu disse, mais refinada. Tá aqui, eu tô deixando o perfil de todo mundo, tô falando aqui, ó. E agora da Lele Desenhos, que essa daqui é da Letícia. Letícia é fofíssima, manda sempre mensagem pra gente durante as aulas ao vivo. Tá aqui, ó. Mandou uma arte muito legal, mesma situação, Letícia, que eu falei para Dani e eu falei para o Resendito e para todo mundo que quer migrar para o digital sem ter uma boa evolução no tradicional primeiro, tá? Faz com calma, evolui com calma e depois é que vocês vão e migram pro desenho digital, tá certo? Mesma situação, ó, coloca um pouquinho mais para cá, tenta encurtar mais essa face, por exemplo, ó. Olha como que a gente vai fazer aqui, quer ver? Aqui, ó, vou fazer só um detalhezinho para você entender como que ficaria se a gente deixasse ele um pouquinho menor, ó. Tá vendo? Se você deixasse ele até aqui, ele já ia ficar muito mais interessante a parte da face, tá? Tenta dar um brilho um pouquinho melhor nesse olhar. Aqui na parte de cima, tenta dar uma pequena escurecida aqui, ó, para ele dar um brilho interessante também. Com relação ao cabelo, tenta dar uma olhada mais nos cabelos que a gente já colocou, porque eu vi que você tentou fazer né? E aí você podia ter pego algumas referências dos tipos de cabelo que eu uso nos personagens, já que você tentou fazer algo semelhante, tá? E aí você preenche direitinho, né? Uma colorização no tradicional, porque você já viu a aula tradicional, então provavelmente você já pegou isso também, tá vendo, ó? Ó que legal. E você vai preenchendo, né, pra deixar o personagem um pouquinho melhor. Aqui é a mesma situação, por isso que eu falo sobre a evolução no tradicional primeiro, para você ter uma noção sobre o todo, tá vendo? O seu traço também no digital precisa de refinamento, por isso que eu falo, se o seu traço no tradicional tá bom, automaticamente ele vai evoluir também no digital, tá? E vai tentar entender um pouquinho mais sobre as proporções também, tá? Tipo, o braço muito mais pra cá, essa coisa toda. Tá bom? E esse daqui do Edson, o Edson é nosso aluno também, muito bom, Edson. Foi o primeiro que conseguiu. A Kailane foi a única que usou, no começo, né, até agora, a única que usou os personagens, os dois esboços no caso, né? E o Edson foi o único que fez os dois juntos e principalmente interagindo um com o outro. Então a única coisa que eu faria aqui, Edson, era deixar eles mais coladinhos, sabe? E mirar esse olho especificamente aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse olho específico, né? Para ele, já que provavelmente os dois estão interagindo. Já que provavelmente a sua intenção foi essa, tá vendo? Ó, aí eu colocaria os dois interagindo. O rosto dela, você vê que ficou um pouquinho mais para lá, mas você pode dar uma entortada nesse olho aqui, ó, para deixar ela interagindo um pouquinho mais, tá vendo? Mais com ele. Algo um pouquinho mais específico, tá vendo?
Dá uma conexão de olhar, dá uma conexão de olhar. Aquele jeito que ela tá olhando para cima, parece que ela tá pensando em alguém, a não ser que fossem cenas separadas, né? Mas como eu vi os dois um de frente pro outro, me causou essa mal impressão. Talvez eu esteja enganado aí na interpretação da arte que você fez, tá? Adorei as rachuras e especificamente sobre rachuras, para deixar um pouquinho melhor, nas partes com mais densidade de iluminação, por exemplo, nessas partes aqui, ó, tenta fazer ao contrário. Então, se você fez assim, ó, para deixar mais escuro, você faz ao contrário. Tá vendo como eu tô fazendo aqui, ó? Eu pego sempre a parte ao contrário e passo aqui ao contrário para dar um pouquinho mais de densidade na iluminação, tá? E você pega e faz ao contrário, entendeu? Mesma coisa aqui em algumas partes, não é em toda, é só em algumas partes para dar mais densidade, para dar um pouquinho mais desse efeito. Igual você fez aqui, ó. Acabei de ver. Igual você fez aqui, ó. Só que daí você fez só aqui. Você podia ter feito em outros lugares também, tá? Por exemplo, aqui mais para baixo, tá vendo? Para dar um pouquinho mais de efeito. E deixava isso um pouquinho mais solto, tá vendo? Mas ficou bem legal, adorei. Provavelmente deve ter feito com pouquíssimo tempo. Dá pra ver que você fez um pouquinho corrido e tal. Mas ó, tá de parabéns, Edson. Gostei de ver. Bom, esse daqui foi a primeiro mural dos inscritos de 2020. Então, se você gostou desse mural dos inscritos, você não participou, escreve aí nos comentários por que você não participou. 21 minutos de mural dos inscritos. Eu falei que só ia selecionar uma arte, mas eu quis homenagear todo mundo que quis participar, que se esforçou, separou um tempo. Algumas pessoas se dedicaram mais que as outras. O mais importante para mim é que você tentou participar, tá? Da sua maneira, na correria, ou como foi que você fez, parabéns. Você tentou e veio para cá junto comigo, tá? Então, de verdade, você mora aqui no coraçãozinho do Vitão, tá certo? Bom, agora, fica de olho para quando tiver um novo mural dos inscritos. A gente tá postando dois vídeos por dia, de segunda a sexta-feira, no meu canal principal e no meu canal VC Desenhos World. Canal principal, só VC Desenhos. Canal, no segundo canal, eu não gosto de falar secundário, mas no nosso outro canal, o VC Desenhos World. VC Desenhos e VC Desenhos World, vídeos de segunda a sexta-feira. Nos dois canais. Então, quando a gente criar um novo mural dos inscritos, eu preciso preparar o conteúdo, participa, tá? Tenho certeza que você vai querer ter um pouquinho de correção, um pouquinho mais de visão naquilo que você precisa melhorar, tá certo? E você gostou dessas correções? Quer ter uma correção específica em cima dos seus desenhos, mostrando para você um caminho, direcionando o que você pode fazer para melhorar, né? Dizendo cada coisa específica para cada um dos seus desenhos e não apenas no mural? Nós temos treinamentos para isso. Então, tem um link na descrição ou no card, e o nosso curso de desenho completo está com 50% de desconto. Se eu fosse você, eu não perdi essa promoção, porque a gente está upando muitas aulas novas e o preço vai subir em breve, tá certo? Bom, é isso. Um grande abraço e, como eu costumo dizer, você é o artista que você quer ser. Um grande abraço. Tchau, tchau.